Bom dia. Marcamos essa coletiva em razão dos acontecimentos sobre Copa do Brasil e vamos esclarecer a todos o que aconteceu e como o Guarani trabalha para reverter essa situação. No fim do ano passado, foi publicado o regulamento do Campeonato da Copa do Brasil de 2023 e nessa publicação constou que o Guarani estava empatado no ranking nacional de clubes na 10ª posição, junto com o Criciúma, e que havia sido indicado o Botafogo, vice-campeão do interior, a vaga do estadual. Com muito inconformismo, a gente recebeu essa comunicação e, de imediato, acionamos o departamento jurídico do Guarani e protocolamos um ofício junto à Federação Paulista, questionando a indicação do Clube Botafogo pelo estadual. O embasamento do questionamento do Guarani, ele tem fundamento tanto no regulamento específico da Copa do Brasil, quanto no regulamento do Campeonato Paulista. No regulamento da Copa do Brasil, é previsto que será indicado em torneios paralelos ou seletivos, o clube campeão desses torneios. No regulamento do Paulista, também consta claro que teria direito à vaga pelo Troféu do Interior o time campeão. O Botafogo não foi campeão de nenhum torneio seletivo e o campeão foi o Ituano, então não haveria motivo para a indicação do Clube Botafogo. A gente encaminhou esse ofício de imediato para a Federação Paulista, ainda não tivemos uma resposta desse ofício, e na sexta-feira passada a gente recebe uma notificação da CBF, convocando os clubes Guarani e Criciúma a comparecerem na data de ontem para o sorteio a ser realizado na CBF. De imediato, na sexta-feira, a gente reuniu o departamento jurídico do Guarani e ingressamos no STJD questionando a indicação do Clube Botafogo. Hoje o jurídico do Guarani encontra-se reunido também e estamos entrando no TJD, na Federação Paulista. Todas as medidas cabíveis e legais para respeitar o direito à vaga do Guarani já foram tomadas e o Guarani luta para garantir a sua posição e disputar a Copa do Brasil deste ano. Fico aberto para todos, qualquer esclarecimento que for necessário. Presidente Ricardo Moisés, nós estamos ao vivo na Band+, no programa Os Donos da Bola, com o Cláudio Batista, e uma pergunta para o senhor é que o time entra agora no TJD, mas se esgotados esses recursos, pretende procurar a justiça comum para reverter essa decisão? O meio legal de um clube se defender é perante os tribunais esportivos, e é isso que o Guarani vai fazer, vai lutar sim, em todas as instâncias esportivas, mas não é coerente para um clube buscar a justiça comum, não vejo isso como um caminho. Washington Mello, Rádio Central, boa tarde, presidente. Na avaliação do presidente, o erro maior aí foi da Federação Paulista de Futebol, ela deu aí uma justificativa para o Guarani. Qual que é a opinião do presidente em relação a isso? No meu ponto de vista, houve um equívoco na indicação do Botafogo. Situação semelhante, o Guarani passa no ano de 2020, onde a gente é vice-campeão do torneio do interior, perdendo a final para o Red Bull. E naquela oportunidade, o Red Bull se manteve com a vaga do Troféu do Interior, mesmo conquistando a vaga por outros critérios, e o Guarani não foi indicado. Então, o que a gente pensa é que tem que haver isonomia e segurança jurídica nas indicações da Federação Paulista e não mudanças de critério ano a ano. Presidente, boa tarde. O senhor sempre se declarou torcedor do Guarani, torcedor de arquibancada. Quero falar com o torcedor do Guarani, Ricardo Miguel Moisés, agora. Como é que o senhor se sentiria se desde o dia 26 de dezembro o senhor tivesse um posicionamento ameaçando a vaga do Guarani, uma competição tão importante como a Copa do Brasil, e o presidente do Guarani Futebol Clube em nenhum momento procurasse a imprensa ou se manifestasse
para tentar se comunicar ou tranquilizar o seu torcedor quanto a essa situação, se baseando apenas numa nota dúbia, que dizia que o Guarani disputaria a Copa do Brasil, e depois baseada no bom senso das entidades, bom senso esse que a gente viu que levou para um sorteio de bingo ontem na sede da CBF, presidente. Vamos lá, Ortiz. O Guarani, em todo momento, está atento e está trabalhando. Existem pessoas sérias aqui, um departamento jurídico inteiro mobilizado e trabalhando nessa situação desde dezembro, do fim de dezembro, assim que saiu a publicação da Copa do Brasil. A gente trabalha firme em todas as instâncias desportivas. A única coisa que a gente não faz é levar a discussão para a imprensa ou querer fazer qualquer tumulto público. O que o Guarani faz é um trabalho sério, defendendo o seu direito nos tribunais competentes, e isso a gente está com todo o corpo jurídico desde dezembro fazendo. Concordo com você, poderíamos ter nos manifestado antes, foi uma falha minha de só soltar uma nota, mas todo o trabalho jurídico vem sendo feito e muito bem feito. Ricardo, boa tarde para você. O Guarani sempre prezou também por um bom relacionamento, né, com a Federação Paulista e CBF, você sempre deixou isso muito claro. Teve uma decepção do Ricardo Moisés com a Federação Paulista, ainda mais pelo fato do ofício que vocês enviaram não ter sido respondido até o momento? Na verdade, o relacionamento é muito bom. Tenho mantido conversas com os presidentes Edinaldo e com o presidente Reinaldo também. A gente busca, sim, uma solução e a gente espera muito que esse equívoco seja corrigido pelos tribunais desportivos. Presidente, o Guarani tinha ficado uns anos fora da Copa do Brasil, retornou no ano passado, chegou à segunda fase, né, embolsou aí algumas premiações. Qual o tamanho do impacto para o futebol do clube ficar fora da Copa do Brasil, caso não seja revertida essa situação que foi colocada ontem depois do sorteio? O impacto é gigantesco, a gente vem numa crescente muito grande no ranking nacional de clubes, a cada ano ganhando 5, 6 posições. O Guarani ainda acredita e vai defender o seu direito e vai reverter essa situação, é para isso que a gente trabalha. E o impacto financeiro também é muito grande, por isso que isso não pode acontecer. Presidente, boa tarde. Igor Goulart da Santo Campinas. O sorteio foi algo inédito na competição. Os clubes chegaram a discutir um jogo classificatório ou a CBF não abriu essa oportunidade? Não foi aberta essa possibilidade. Desde a publicação do regulamento da Copa do Brasil já foi previsto o sorteio, e o que a gente busca desde aquele momento é a reversão da indicação do Botafogo. Foi nisso que a gente trabalhou. Na verdade, agora é o prazo judicial, né, do TJD e do STJD. Então, as ações devem estar sendo encaminhadas para seus relatores e a gente acredita que muito em breve tem um posicionamento deles. Presidente, pode abrir mais alguma para eles? Só tem eles ou o senhor já... Fica à vontade. Se tiver mais perguntas, vamos atender a todos. Presidente, a Federação Catarinense de Futebol havia sugerido um jogo entre as duas equipes. Se isso fosse concedido pela CBF, o Guarani aceitaria a decisão? Sim, toda a decisão da CBF a gente acata, mas eu quero deixar bem claro que o questionamento do Guarani sempre foi com relação à vaga do Clube Botafogo e não um questionamento com relação ao empate no ranking nacional entre Guarani e Criciúma. Presidente, o Guarani é claro que vai ter que aguardar, né, os resultados das ações que serão impetradas. Agora, falando sobre o Campeonato Paulista, como o presidente avaliou a estreia do Guarani perdendo para o Santo André? Não foi uma estreia boa, mas deu para ver que a gente tem um time forte, competitivo. É normal numa estreia, às vezes o time está um pouco nervoso, as coisas não acontecerem, mas o Guarani irá fazer um bom campeonato paulista, tenho certeza disso.
Ricardo, voltando ao tema da coletiva, né, Copa do Brasil, qual o motivo que o presidente do Guarani considera como relevante e que tenha pesado para que a Federação Paulista de Futebol tenha indicado Botafogo como vice-campeão do Troféu do Interior, em detrimento ao Guarani, legítimo terceiro colocado na reta final da competição? Eu não vejo como o Guarani foi preterido dentro da federação. Eu acredito que foi um grande equívoco e que isso tem que ser corrigido a tempo. Ricardo, o Sampaio Corrêa iniciou um movimento pedindo reajustes aos participantes da Série B que estivessem na Copa do Brasil. Houve essa conversa com o Guarani, de fato existe essa possibilidade de reajuste na premiação. E até pensando nesse aspecto financeiro, né, o quanto que isso pode impactar também para o Guarani, ainda de repente avaliando o mercado em busca de reforços também. Na verdade, não foi uma ação do Sampaio Corrêa, e sim uma ação de todos os clubes da Série B. Em conjunto, os clubes debateram e sugeriram para a CBF uma alteração na classificação, porque você tem grupo 1, grupo 2 e grupo 3 dentro dos clubes da Copa do Brasil. Houve um requerimento em conjunto assinado pelos 20 clubes da Série B, pedindo que esses clubes que disputam a Série B sejam incluídos no grupo 2, e isso geraria um aumento de receita para todos os clubes. Acredito muito, pelas conversas que tive na CBF, que os valores da Copa do Brasil vão ter um aumento significativo, e eu ainda não trabalho com a hipótese da gente não ter essa receita, jogando ou não a Copa do Brasil.